Muito bom dia, saudações tricolores, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor. Vamos falar de Fluminense, vamos falar sobre números, o que falta para o Fluminense conseguir confirmar essa vaga na próxima edição de Libertadores e, mais precisamente, o que precisa acontecer para que o Fluminense consiga garantir essa vaga direta na fase de grupos. Ontem aconteceram dois confrontos que são de fundamental importância para o Fluminense nessa reta final. Uma foi a final da Libertadores, onde o time da Lagoa, o Império do Mal, como queiram chamar, conseguiu sair vitorioso, abrindo assim mais uma vaga no Campeonato Brasileiro, que virou G8, e ontem também tivemos o empate entre Corinthians e Goiás, jogo que estava atrasado. Com o empate do Corinthians, o Fluminense se mantém à frente do time paulista e o Fluminense ficou ali na quarta colocação, sem time devendo o jogo nessa reta final. Então a gente vai falar bastante sobre o que precisa ser feito pelo Fluminense para alcançar essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas antes da gente trazer os números e as hipóteses, deixa aquele like aí embaixo, não esquece de estar confirmando aquele like aí pra gente, é muito importante que você confirme esse like. E caso não seja inscrito, seja bem-vindo ao Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e tô aqui sempre trazendo atualizações importantíssimas sobre o nosso Fluminense, e dessa vez não é diferente, vamos falar sobre o assunto Libertadores da América. O Fluminense hoje, na tabela do Brasileirão, ocupa a quarta colocação com 58 pontos, e em caso de vitória no jogo que acontece nesse dia 31, mais conhecido como segunda-feira, caso o Fluminense consiga essa vitória, ele já se garante matematicamente na próxima edição da Copa Libertadores da América. Mas calma, ainda não é uma fase de grupos da Libertadores da América. Nesse caso, o Fluminense ainda teria possibilidade de jogar a pré-Libertadores. Porém, não seria mais alcançado pelo atual nono colocado, que é o Fortaleza, que no máximo chegaria aos 60 pontos, e o Fluminense, com a vitória para cima do Ceará, chega aos 61. Então, o Fluminense com uma vitória simples para cima do Ceará, algo que não é impossível, até porque o Ceará vem muito mal das pernas, jogo sem torcida, treinador demitido, então o Fluminense tem que entrar nesse jogo com sangue nos olhos e conseguir trazer essa vitória. Mas uma vitória simples já nos garante na próxima edição da Copa Libertadores. Quando pensamos em fase de grupos, o que precisa ser feito? Vitória contra o Ceará já pode nos garantir, porém dependemos de empate ou derrota de São Paulo e Atlético Mineiro. Caso o Fluminense vença e ambos os times empatem, o Fluminense já se garante matematicamente na fase de grupos. Por quê? São Paulo e Atlético Mineiro, mesmo que o Fluminense perca 3 partidas depois dessa vitória contra o Ceará, eles não conseguem alcançar o mesmo número de vitórias que o Fluminense tem no Campeonato Brasileiro. Com a vitória contra o Ceará, eles não teriam essa possibilidade. Igualariam até a questão da pontuação, mas não conseguiriam de forma alguma chegar ao número de vitórias. Então, uma vitória para cima do Ceará no próximo jogo do Campeonato Brasileiro é extremamente importante. O que nos traz alívio é que essa vitória, por tudo que eu falei, jogo contra o Ceará, sem torcida, treinador demitido, time mal das pernas, brigando na parte de baixo da tabela, isso tudo ajuda o Fluminense. Agora, o que nos atrapalha é o próprio Fluminense, que sempre que dependeu somente dele, infelizmente nos decepcionou bastante, não só nessa temporada, como em outras temporadas também. Então o Fluminense tem que vencer a qualquer custo, o importante é vencer do Ceará e continuar pontuando mais à frente. Porém, uma vitória simples contra o Ceará já pode nos garantir na próxima edição da Libertadores da América e quem sabe até mesmo já nos garantir uma fase de grupo. Mas o Fluminense tem que buscar mais, tem que buscar a terceira colocação, vice-liderança do Brasileirão, porque quanto maior a colocação do Fluminense no término do Brasileirão, melhor vai ser na questão financeira. O bolso do Fluminense agradece e a gente sabe que o Fluminense está precisando muito dessa grana. Então vamos apoiar o Fluminense nessa reta final de Brasileirão, vamos encher o Maracanã nas últimas 2 partidas, contra São Paulo e contra Goiás também, dentro do Maracanã. Então a gente tem que torcer e comemorar
quem sabe, essa vaga conquistada pelo Fluminense na próxima edição da Libertadores e que o Fluminense entre mais forte na próxima temporada, porque essa temporada não é de se jogar fora, mas poderia ser muito melhor se alguns erros de percurso não tivessem acontecido, muito por teimosia e também por um erro gigantesco na montagem do elenco. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo, não esquece de estar nos apoiando, deixa aquele like aí embaixo, deixa a sua inscrição caso ainda não seja inscrito, segue a gente também lá no @quintaltricolor no Instagram e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense, tamo junto família!